Olá, galera! Hoje o tema da nossa aula é níveis de organização do corpo humano. Então, vamos lá? Preparados? Nosso corpo ele é formado por células, então todos os seres vivos são compostos de células. Os seres pluricelulares possuem mais de uma célula. Então, o conjunto de células, quando várias células com mesmas características específicas se unem, elas formam um tecido. O tecido, vários tecidos se unem para formar o órgão. Vários órgãos se unem para formar um sistema e os sistemas unidos formam um organismo vivo. No nosso caso, o organismo humano, o corpo humano. No nosso corpo, nós temos alguns tipos de células. Aliás, tecidos. Quais tecidos são esses? Primeiramente, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Vamos começar a falar sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial tem como função o revestimento interno e o externo do nosso corpo. Além disso, ele protege o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas. Além disso, ele separa cavidades do nosso corpo. Onde nós podemos encontrar tecidos epiteliais? Na superfície da pele. A pele é constituída por tecido epitelial, é um órgão constituído por tecido epitelial, e no interior de órgãos ocos, como a bexiga, artérias e tubo digestivo. Além disso, ele é responsável pela formação de glândulas também, como o fígado, pâncreas e glândulas salivares. Depois nós temos o tecido conjuntivo. O nosso tecido conjuntivo tem como função unir e apoiar outros tecidos e órgãos. E abaixo de todo o tecido epitelial existe um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo também ele é de vários tipos. Quais são esses tipos de tecidos conjuntivos? Nós temos o tecido ósseo, que o nome já diz, ele forma os nossos ossos. Nós temos o tecido sanguíneo, que é composto por as células do nosso sangue, os constituintes do nosso sangue, e essas células possuem diversas funções, e que tem como função transportar nutrientes e gases para o nosso organismo. O tecido adiposo, que é composto por células especializadas no armazenamento de gorduras. Depois nós vamos falar aqui sobre o tecido muscular. O tecido muscular tem como funções permitir a locomoção, pois ele está associado ao nosso tecido ósseo, aos nossos ossos. Ele também realiza a manutenção do equilíbrio e da nossa postura. E também é responsável por movimentos dos alimentos ao longo do nosso processo digestivo, já que o nosso intestino é formado por um tipo de tecido muscular. Movimentos respiratórios também são controlados por tecidos musculares e do nosso olho, e contrações do músculo cardíaco, do coração. Existem 3 tipos de tecidos musculares em nosso corpo. São eles: o tecido muscular, que chamamos de não estriado, ou seja, tecido muscular liso. Esse tecido está presente em diversos órgãos do nosso corpo, como as paredes dos vasos sanguíneos e o nosso tubo digestivo. Ele apresenta um movimento involuntário, ou seja, você não tem controle sobre esses órgãos, ok? Sobre esse músculo. E as contrações são mais lentas, então você não tem controle sobre as contrações do seu intestino, por exemplo, ok? Tecido muscular estriado esquelético. Ele está presente nos nossos músculos, como, por exemplo, os músculos do meu braço, os músculos das minhas pernas, possuem músculo estriado esquelético. Esse músculo, ele possui movimento voluntário, ou seja, você tem controle sobre o movimento desses músculos. Ele está associado principalmente aos ossos, pois realizam movimentos rápidos. E o tecido muscular estriado cardíaco? Esse tecido ele é encontrado no músculo cardíaco, no nosso coração. Apresenta uma contração rápida, ritmada e involuntária. Então, o músculo estriado cardíaco tem contração involuntária. E nosso tecido nervoso, ele tem como função
a capacidade de receber estímulos e conduzir a informação para todas as células do nosso corpo, através dos impulsos nervosos. Como características, ele é formado por células nervosas, os neurônios, e os neurônios têm forma de estrela, e são células muito especializadas. Onde eles são encontrados? O tecido nervoso, as células nervosas, elas são encontradas nos órgãos do sistema nervoso, como, por exemplo, o cérebro e a medula espinhal. Nossos órgãos. Como nós vimos aqui, a célula forma tecidos e tecidos formam órgãos. Então, agora vamos ver quais são os órgãos que compõem, alguns dos órgãos que compõem o nosso corpo. Aqui nós vamos ver que nós temos, dentro do encéfalo, nós temos o cérebro. O cérebro é um órgão responsável pela nossa inteligência, por a nossa memória, e ele também é responsável por controlar as atividades do nosso corpo, ok? O coração é um órgão oco que possui 4 cavidades. Esse órgão ele é responsável por bombear o sangue para todas as células do nosso corpo, para toda parte das partes do nosso corpo. Com esse bombeamento desse sangue, ele está levando oxigênio para as células e retirando substâncias, alguns nutrientes, e também retirando alguns gases e substâncias indesejadas do nosso corpo. Depois nós temos aqui o pulmão. Os pulmões, eles são responsáveis pelas trocas gasosas, ou seja, oxigenar o nosso corpo e retirar gases, como o gás carbônico, que é produzido nas nossas células, que é um gás indesejado dentro da célula. Então, ele bombeia oxigênio para as nossas células e retira delas o gás carbônico. Nós temos os rins. Os rins são órgãos responsáveis pela filtração do sangue. Enquanto ele filtra o sangue, ele está tirando substâncias tóxicas ao nosso organismo, ok? Então, filtração do sangue é a função dos rins. Nós temos o estômago, que é responsável pela digestão, né? E o intestino. O intestino, nós temos dois, então, nosso intestino é composto por 2 partes. Então, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado é responsável principalmente pela digestão dos alimentos também e pela absorção dos nutrientes. E o intestino grosso é a parte final do nosso intestino, ele é responsável principalmente pela absorção de água. Tá? Então, ele absorve a água que está presente ali no nosso bolo fecal e formação das fezes também. Existe um outro órgão, que é a nossa pele, né? O nosso órgão maior, é o maior órgão do corpo humano, é um órgão muito importante, porque ele é responsável, é o órgão que é responsável por proteger o nosso corpo, como uma proteção primária contra a entrada de micro-organismos e outros agentes patogênicos no nosso corpo. Além disso, ele vai proteger também contra os raios solares, né? Já que nossas células, a nossa pele possui células especializadas nisso, né? Nessa proteção. Depois, vários órgãos juntos vão formar os sistemas. No nosso corpo, nós temos vários sistemas, como vocês veem aqui, sistema cardiovascular, respiratório, digestório ou digestivo, nervoso, endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Nós vamos falar de alguns deles aqui, ok? Primeiro dele, o sistema digestório ou sistema digestivo, ele é responsável pela digestão e a absorção da maioria dos nutrientes presentes nos alimentos. Esse sistema digestório, ele possui como órgãos a boca, as glândulas salivares, o esôfago, o estômago, o pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e o fígado. Esses são os órgãos que compõem o nosso sistema digestório. O sistema cardiovascular, ele é responsável pelo transporte de diversas substâncias para o nosso corpo, todo o nosso corpo, tá? Como eu falei, substâncias, tanto nutrientes como gases. Ele que transporta essas substâncias para o nosso corpo. Os órgãos que constituem o sistema respiratório, ou o sistema cardiovascular, é o coração e também os vasos, os vasos sanguíneos, tanto as artérias como as veias e também os capilares.
Sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é responsável pela absorção de oxigênio atmosférico e a eliminação de dióxido de carbono, que é produzido dentro das nossas células. Os órgãos que compõem o sistema respiratório são as fossas nasais, que é por onde o ar entra, ou pela cavidade bucal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, que não estão aparecendo aqui na imagem, os pulmões, tanto o esquerdo quanto o direito, né? E o diafragma. São os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Sistema urinário. O sistema urinário é responsável pela eliminação de diversas substâncias do nosso corpo, que são substâncias tóxicas, que são produzidas nas reações que ocorrem dentro das nossas células. Então, esse sistema, ele é composto pelos rins, o ureter, a bexiga e a uretra. E nós temos o sistema nervoso, é um sistema responsável pelo controle das ações e estímulos recebidos pelo nosso corpo. Quais são os órgãos que compõem? Tanto o encéfalo, que é onde está o cérebro, né? A medula espinhal, os nervos cranianos, gânglios nervosos, nervos espinhais, são os constituintes do nosso sistema nervoso. Então, só para retomar, só para nós finalizarmos essa aula, nós vimos que as células, um conjunto de células, a célula é a unidade básica de um ser vivo, a unidade funcional básica de um ser vivo. O conjunto de células vai formar um tecido. O conjunto de tecidos forma os órgãos. O conjunto de órgãos forma um sistema e o conjunto de sistema vai formar o organismo como um todo. No nosso caso, o organismo humano. Ok? Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado da aula. Estudem. Beijinhos para vocês e até